as mais recentes descobertas da ciência sobre o jeito que a gente pensa. Não faz muitos anos que se conseguiram uma série de equipamentos, de tecnologias que conseguem monitorar o jeito do nosso cérebro pensar. Essas descobertas, elas não são muito longe, né? Não faz muito tempo que elas existem. Elas são descobertas realmente bastante recentes e elas justificam e mostram um pouco por que o nosso comportamento, de certa maneira, ele se remete à nossa origem animal. Inclusive, se vocês forem ver aí na tela, a gente tem um recorte em que aparecem 3 grandes áreas do cérebro que são bastante importantes hoje para o nosso jeito de pensar. Uma dessas áreas é o chamado cérebro reptiliano. Esse mesmo é um cérebro que ele permanece da mesma maneira, funcionando da mesma maneira, quando a gente ainda tinha os nossos ancestrais, os próprios répteis. Os répteis trazem e têm uma maneira de se comportar, uma maneira de reagir frente ao perigo, frente ao inesperado, que a gente continua reagindo da mesma maneira. Por exemplo, se você passar um período de muito estresse, por exemplo, muito medo, acontece uma situação de perigo muito grande, você vai ver que o seu corpo, ele vai reagir de uma maneira do tipo, você vai concentrar os seus batimentos cardíacos, vai proteger o seu pulmão, o seu coração, os seus sinais vitais vão ser muito bem cuidados e você vai provavelmente fazer com que as suas extremidades, por exemplo, fiquem frias. Por quê? Porque o sangue, ele vai vir todo para o coração, todo para o pulmão, para proteger as nossas áreas mais vitais, né? E é por isso que muitas vezes, numa situação de perigo, as pessoas às vezes até não conseguem controlar os seus instintos. Por exemplo, a urina e as fezes, a pessoa acaba até soltando. Por quê? Porque o corpo reagiu de uma maneira a concentrar no pulmão e no coração toda a sua energia. Veja que isso é um resquício da nossa origem, que a gente tem uma origem comum com relação aos répteis e isso já foi comprovado pela ciência. Então, veja que dentro do nosso cérebro isso continua existindo. É esse cérebro reptiliano, por exemplo, que faz com que a gente, numa situação de perigo, haja de uma forma bastante automática, muitas vezes reagindo a uma determinada situação sem pensar. E isso é muito importante para a gente entender o nosso jeito de pensar. Essa é uma área bastante importante, o cérebro reptiliano. A segunda, ele é o cérebro límbico. Então esse cérebro límbico, ele é responsável pelas emoções. Vários mamíferos trabalham já com essa mesma região, quer dizer, isso você não tem nos répteis, mas você tem nos mamíferos. Então, se você tem um cachorro, um gato, e você chega em casa e ele fica feliz com a sua chegada, é porque o cachorro e o gato, eles também já têm essa mesma região, que é o chamado cérebro límbico, que ele é o controlador das emoções. Porém, o que nos distingue enquanto seres humanos e não como os demais mamíferos é o neocórtex, que é essa capacidade de raciocínio, de reflexão, de eu conseguir ler, de eu conseguir interpretar, de eu conseguir estar dando essa aula aqui para vocês, que os mamíferos em geral, como o cachorro e o gato, não conseguem fazer, porque eles não têm essa capacidade de reflexão. Só um exemplo de como essas descobertas são importantes para a gente poder entender a nossa mentalidade. Quer dizer, a gente convive com 3 diferentes modos de pensar ao mesmo tempo. E para ter outras dicas poderosas como essa, você se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e contribui para que mais pessoas possam também estar ativando a mentalidade inovadora.